Oi mamãe e papai, sejam bem-vindos! Aí na sua casa tá uma bagunça? Como é que tá essas férias escolar? Como que vocês estão lidando com isso? Tem muita família escrevendo que a casa tá uma bagunça, que a parede tá arriscada, que tá tudo quebrado e tudo fora do lugar. Como que tá aí na sua casa? Vamos conversar sobre férias hoje aqui no nosso canal no YouTube. Olá, sejam bem-vindos. Se vocês estão aqui pela primeira vez, eu sou Jéssica Costa, mãe da Bruna Maria, de quase 4 anos, e ela também está de férias. A casa também se encontra às vezes bem bagunçada. Mas vamos falar aqui sobre 3 pontos que esse mês de janeiro está trazendo muitas dúvidas das famílias sobre o retorno das férias, o retorno para a escola, como lidar com esse momento, a violência, né, escolar, o bullying, como é que a gente lida com tudo isso. Então janeiro vai ser um mês de bastante vídeos aí sobre esse período dessas férias escolar. E já falamos no nosso último vídeo sobre como escolher entre creche, babás e os avós. Mas hoje eu quero falar 3 coisas sobre férias escolar. Primeira coisa é o porquê que é tão difícil as férias e por que a rotina vira um caos e a casa também vira um caos. Segundo ponto é por que é importante a gente entender a perspectiva do adulto e da criança e para que a gente consiga criar respeito e desenvolver o valor respeito com o nosso filho. E o terceiro, vamos falar sobre educação, que tem a ver com como ensinar os nossos filhos, mesmo durante as férias, a manter a nossa casa organizada. Bom, então primeira coisa para a gente começar aqui é por que é tão difícil? Tem tanta mamãe me escrevendo que tá ficando realmente de cabelo em pé, que não tá aguentando mais as férias do filho. Bom, se a gente perceber que somos, né, que são pessoas diferentes e que nós somos realmente um adulto e uma criança, que o adulto tem responsabilidades e obrigações, precisa fazer os seus afazeres domésticos, precisa, sei lá, pagar suas contas, ir para o computador, trabalhar, enfim. A gente sabe o quanto que a rotina de um adulto traz de obrigações e deveres. E a única obrigação que a criança tem é de brincar, porque só assim ela cresce, ela se desenvolve e só assim ela realmente aparece para o mundo. E aí é onde está esse grande problema, esse grande desafio e o X da questão, que é o primeiro ponto, que é o porquê que é tão difícil. Porque são rotinas diferentes. E geralmente o que é que a gente tenta fazer? Colocar a criança na nossa rotina. A gente quer colocar os nossos filhos na nossa rotina. Vale uma pergunta, vale uma reflexão, cada um pensar sobre a sua rotina, se realmente vocês estão fazendo o que é necessário, o que é essencial. Como, por exemplo, muitas atividades domésticas, e é mamãe e papai, às vezes elas podem ser delegadas, às vezes elas podem ser adiadas, às vezes elas podem ser canceladas. Às vezes a gente se preocupa com coisas que são supérfluas. Então, vale uma reflexão do que realmente é a nossa atividade, do que é responsabilidade, quais são esses deveres inadiáveis que nós temos que fazer, porque a gente se torna um robô, né? E fica naquela coisa, fala pro filho o tempo todo, vai comer, vai tomar banho, vai escovar, vai não sei o quê. E só obrigação, e a criança realmente não tem essa rotina e essa vida de deveres e obrigações. Então, o primeiro ponto é procure identificar dentro da sua rotina o que é que você pode cancelar, delegar, adiar, deixar de fazer, o que é que você pode pedir ajuda para outra pessoa, o que é que vocês podem dividir entre, né, papai e mamãe, enfim. Mas olhem para a rotina de vocês e entendam que é uma criança e que é um adulto, e que não são 2 adultos, e que vocês precisam encontrar um equilíbrio, que não é levar a criança para a rotina do adulto e também não é o adulto ir para a rotina da criança e realmente deixar de fazer suas obrigações e pagar a conta, por exemplo, que às vezes requer que a gente fique no computador, por exemplo. E aí puxa o nosso segundo ponto, que é o espaço que nós estamos deixando e respeitando a brincadeira da criança. Primeira coisa é nós estamos respeitando o livre brincar da criança. Pela nossa rotina, pela nossa pressa, pelas nossas obrigações, o que a gente faz muitas vezes é ou coloca a criança na televisão ou a gente cria pela criança para que a coisa seja rápida. Só que quando a gente faz isso, a gente está tirando da criança o grande poder de criar. Quando ela cria, ela está realmente se preparando para esse mundo que vai vir pela frente. Ela desenvolve à medida em que ela cria. Então ela precisa ter tédio, ela precisa não fazer nada, ela precisa criar, inovar, desenvolver novas brincadeiras. E até que ponto a gente está respeitando isso? Até que ponto nós estamos permitindo a livre brincadeira?
e não fazendo as brincadeiras pelos filhos. E também é importante que a gente comece a ensinar para os filhos que o adulto também precisa do seu tempo. Então, em disciplina positiva, a gente fala muito de time out, que é muito confundido com castigo. Não tem nada a ver com castigo. Castigo, você não faz um acordo. Não existe uma conversa respeitosa e que você antecede o fato. Quando a gente fala para a criança o que vai acontecer, isso deixa de ser castigo. Então, time out é mais traduzido na nossa linguagem de disciplina positiva, dos orientadores de disciplina positiva, como cantinho da paz. Então, eu preciso respeitar o espaço do meu filho, o tempo do meu filho, a brincadeira do meu filho, mas também preciso ensinar que ele respeite o meu time out, o meu tempinho para ler um livro, para tomar um banho. Só que nós queremos, às vezes, 3 horas de time out. Só para mim esse tempo, quero descansar. E a gente não pode esquecer que agora nós somos papais e mamães e que realmente para a criança 30 minutos já tá bom demais. Então vamos achar um equilíbrio, que seja 20 minutos, 30 minutos. É preciso começar a ensinar para a criança que aquele é o seu tempo precioso, é o seu tempo de descanso, é o seu tempo de relaxamento, é o seu tempo de mergulhar em você para depois você conseguir desenvolver com a criança. Com relação ao castigo, que muita gente confunde, quando a criança faz alguma coisa, e aí a gente já vai para o nosso terceiro ponto, né, para o nosso terceiro bloco, que é educação. Não vamos confundir férias com desordem, com deseducar tudo que nós estamos fazendo com nossos filhos. Quando a criança ela realmente está de férias, ela vai querer brincar por tempo indeterminado. Mas a gente não pode esquecer que existem regras inegociáveis. E a gente não pode esquecer que ela precisa cumprir com aquilo que vocês já fazem de acordo, como, por exemplo, arrumar os brinquedos. Então, ela sabe que ela precisa arrumar os brinquedos. E se ela não arruma, o que vai acontecer é um exemplo desse acordo, desse time out que a gente fala. Então, a gente vai falar para a criança, olha, se você não arrumar os seus brinquedos, tudo bem, eu vou arrumar para você. Só que amanhã, então, você não vai poder mais brincar com esses brinquedos ou qualquer outra coisa que vocês queiram. Isso é um acordo. Eu estou, de uma forma respeitosa, falando para a criança que tal comportamento dela vai ter uma consequência. Então, nada mais é do que uma consequência. A criança começa a perceber que ela não pode deixar a casa um caos, que ela não pode deixar a casa uma bagunça. Esse é o ponto que a gente tem que falar de educação. Férias não significa perder toda aquela educação que você já veio, né, preconizando com seu filho. Pode ter concessões, como de repente acordar mais tarde, dormir mais tarde, ter uma alimentação diferente, sei lá, não ter sonecas, ok. Tudo isso eu acho que faz parte das férias, que realmente isso significa sair da rotina um pouco da escola. Férias é realmente sair da rotina, mas sair da rotina não significa quebrar com aqueles acordos, quebrar com as regras que é inegociável. Então, se a criança dorme 8h30, ok, agora nas férias você pode dormir 9h30, não sei. E deu 9h30, vai ser preciso fazer o ritual do sono para que ela durma. Então, não vamos confundir férias com casa pintada, quebrada, rasgada e tudo fora do lugar. Se isso está acontecendo na sua casa, o importante é fazer um acordo para que ela saiba que vai existir uma consequência. Então, tal brincadeira no outro dia não vai acontecer. Se a criança chorou para sair da piscina, por exemplo, então você fala, ok, tudo bem, então amanhã nós não vamos poder voltar para a piscina porque você não está entendendo que existe a hora de sair da piscina. Pensem muito nos acordos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de 3 pontos que nós falamos aqui relacionados às férias. No próximo vídeo da próxima semana vamos falar sobre a violência escolar e o bullying, que não é só dentro da escola. O bullying ele está em todos os lugares. Curta nossas redes sociais, no Instituto Somos Pais, no Facebook e no Instagram. Estamos ao vivo às quintas-feiras, no Face e no Instagram. Curta aqui, coloque seus comentários, dê sugestões de tema que vocês querem falar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!